graça e a paz a todos que me ouvem. Tendo em vista estarmos nos aproximando do dia da eleição, eu gostaria de pregar sobre este tema. Vamos pensar na seguinte grande ideia: o cristão que vota sendo fiel à palavra de Deus, confia seu governo a Deus. Não irei ler apenas um texto, pois a Bíblia fala muito sobre política. Primeiro texto, Deuteronômio 1:13, diz assim: escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefe de vocês. Neste verso, Deus está aconselhando Moisés e dando a liberdade para ele escolher homens para ajudá-lo a governar e julgar o povo dentro de um padrão. Deveriam ser homens sábios, honestos e experientes. Por esse texto, a gente já começa a ter um entendimento da responsabilidade que temos ao votar. Segundo texto, Provérbios 8, 15 e 16, por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Nestes versos, o sábio está falando que é Deus quem dá autoridade para os políticos governarem. Provérbios 28:16 diz: o governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Neste outro verso, o sábio diz que o político que não se envolve com corrupção vai ter uma vida política mais prolongada, devido à aprovação do seu mandato, por não ter roubado. E o último texto, Provérbios 29:2, diz: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Na revista atualizada e na nova versão transformadora diz a palavra geme em vez de suspira. E na nova Almeida atualizada diz lamenta. Então, neste último verso, o sábio diz que quando um justo governa, o povo fica alegre, mas quando um corrupto governa, o povo sofre. É raro encontrarmos alguém que não esteja decepcionado com os políticos. Nosso país começou errado lá atrás. Os primeiros colonizadores vieram para cá com a intenção de tirar proveito, e é isso que a grande maioria dos nossos políticos tem feito nos dias atuais. Infelizmente, a grande maioria dos nossos políticos usam o esquema da corrupção para terem recursos para se elegerem e se manterem no poder. Se você discernir que um candidato está tendo uma campanha milionária, não vote nesse candidato, pois provavelmente ele está usando dinheiro ilícito na sua campanha. Muitos cristãos estão desanimados com a política e por causa disso cometem vários erros, como por exemplo, pensar que se envolver com política é pecaminoso, ou que política é coisa do diabo. O cristão não deve participar de política, o cristão deve ser apolítico. Toda pessoa que se envolve com política é corrupta. Todo crente que se envolve com política acaba se corrompendo. A política é mundana e não serve para os crentes. Não adianta fazer coisa alguma, devemos tão somente pregar o Evangelho e aguardar o retorno do Senhor. Alguns mais radicais adotam uma postura pró-irmandade e com isso acabam também cometendo erros, como: irmão sempre vota em irmão, todo crente é um bom político, político evangélico deve lutar apenas pelas causas evangélicas. O púlpito transforma-se em palanque político. A igreja troca votos por favores. A igreja passa a ser um curral eleitoral de determinado candidato. Acredito que a igreja tem a missão, sim, de pregar o evangelho e não ficar apoiando candidatos. Cada indivíduo tem a liberdade de escolher, pautado na palavra de Deus e nas suas convicções, em quem ele escolhe votar. É uma questão de consciência, não deve negociar isso, muito menos ser manipulado. Eu gostaria de dar
3 orientações que nos ajudará a voltar confiando nosso governo à pessoa de Deus. Primeira orientação é sobre a legalidade do processo político. Paulo, em Romanos 13, verso 1 ao verso 7, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Diz aqui então que o poder civil é ministro de Deus para promover o bem e coibir o mal. Toda autoridade é constituída, procede de Deus e deve agir em nome de Deus. Quando ela se desvia, pode e deve ser desobedecida, e Deus mesmo a julga por sua rebeldia. Podemos citar aqui o caso de Daniel e seus 3 amigos, que ao ser decretados que todos deveriam se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor, e ainda que durante 30 dias ninguém poderia fazer nenhuma petição que não fosse somente ao rei, tanto Daniel quanto os 3 amigos desobedeceram aos decretos reais e foram lançados na fornalha e cova dos leões, mas Deus os livrou. Pedro, em Atos, diante da intimidação das autoridades para parar de pregar o Evangelho, diz que para ele era mais importante obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Na própria história bíblica temos relatos de homens de Deus que exerceram papel político em momentos críticos da história e foram divisores de água. Eu posso citar José, Moisés, Josué, Gideão, Davi, Salomão, Josafá, Ezequiel, Josias, Daniel, Neemias. Esses homens exerceram o poder público com lisura, honradez e sabedoria dos altos céus. Deus mudou? Não, Deus não mudou. O problema do mundo de hoje é a degradação do gênero humano, inclusive de alguns cristãos que, ao chegarem ao poder, não dão um bom testemunho como estes homens de Deus citados deram. Aristóteles afirma que o homem é um ser político. O homem pode ser apartidário, mas nunca apolítico. Tentar ser apolítico é cair no escapismo, é fugir da responsabilidade de contribuir com uma sociedade melhor. Não podemos ser alienados deste mundo. Não somos dele, mas vivemos nele. O que fazemos nele é o que nos diferencia como cristãos. E partindo deste pressuposto de que somos seres políticos, podemos classificar as pessoas em 3 categorias: alienadas, conscientizadas e engajadas. Em qual destes 3 tipos de pessoas você se encaixa mais? Estamos falando sobre 3 orientações que nos ajudará a voltar confiando nosso governo a Deus. Segunda orientação é sobre os princípios que devem reger nossas escolhas. Primeiro, o povo de Deus precisa ter critérios claros na escolha de seus
representantes. Deuteronômio 17, 14 ao 20 diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei no livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Vejam só o quanto de princípios há neste texto. O cristão deve votar em pessoas apontadas por Deus e não pessoas estranhas, pessoas que não se dobrem diante da sedução do poder, do sexo, do dinheiro, que não seja soberba, alguém que tema a Deus e os princípios determinados por Ele na sua palavra. Por exemplo, candidato a favor do aborto é contra o que Deus instituiu. Candidato a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo é contra a família na forma como Deus a instituiu. Esses são apenas alguns critérios, há tantos outros que a palavra de Deus nos ensina. Segundo, o povo de Deus não deve ser omisso, mas líder na questão da política. Deuteronômio 28, 13 diz: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Este texto geralmente é mal interpretado, mas aqui temos um princípio importante, por mais que seja uma referência a Israel, dizendo que caso eles fossem obedientes a Deus, seria uma nação soberana e líder entre as nações do mundo. O cristão que obedecer a Deus poderá também se destacar como alguém íntegro, alguém que quer fazer o bem ao povo, alguém que quer governar pensando no bem-estar do povo e não em si mesmo. Com isso será aprovado pela população como um bom político. O cristão verdadeiro e preparado estará em vantagem para governar. Provérbios 28:5 diz: os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. O cristão não pode associar-se com pessoas inescrupulosas. Salmo 94:20 diz: pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Provérbios 25:26 diz: como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Então, cuidado em quem você vota. Veja se há alguma denúncia, algum julgamento, alguma condenação desse candidato em relação a questões de corrupção. Terceiro, o povo de Deus precisa votar em representantes que amem a justiça. Provérbios 31:8 e 9 diz: abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Não é o povo que trabalha em favor do político,
mas é o político que deve trabalhar em favor do povo. O político precisa olhar com especial atenção para os menos favorecidos, precisa ter uma política social humana e justa. Terceira e última orientação que nos ajudará a votar confiando nosso governo a Deus é sobre o perfil do candidato segundo os princípios de Deus. Ele precisa ter, em primeiro lugar, vocação. Há pessoas dotadas e vocacionadas para o poder público. Uma pessoa não está credenciada para ser um bom candidato apenas por ser, por exemplo, evangélica. Exemplo, José do Egito sempre foi líder em casa, na casa de Potifar, na prisão, no palácio junto ao rei. Segundo lugar, ele precisa ter preparo intelectual. O líder político precisa ser uma pessoa preparada, ele precisa ter independência para pensar, decidir e lutar pelas causas justas. Ele não pode comer na mão dos outros, ele não pode ser refém nas mãos dos espertos. Exemplo, Moisés se preparou 80 anos para servir 40 anos. Ele aprendeu a ser líder nas universidades do Egito, ele aprendeu a ser humilde nos desertos da vida, ele aprendeu a confiar que Deus é todo-poderoso na liderança do povo. Terceiro lugar, ele precisa ter caráter incorruptível. A maioria dos políticos sucumbem diante do suborno, da corrupção e vendem as suas consciências. Há muitos políticos que são ratazanas, sanguessugas. Há muitos políticos que são lobos que devoram o pobre. Há muitos políticos que decretam leis injustas. O político precisa ser honesto e irrepreensível. Exemplo, Daniel, ele era sábio, ele era líder, ele era incorruptível, ele era alguém piedoso, ele não era vingativo. Um exemplo oposto é Absalão, ele era demagogo e capcioso, ele furtava o coração das pessoas com falsas promessas, muito semelhante daquilo que a gente tem visto nos dias atuais. Se um candidato fizer uma promessa para você, pergunte para ele se ele está disposto a registrar isso em cartório, estipulando penalização caso não cumpra. Quarto lugar, ele precisa ter coragem para se envolver com os problemas mais graves que atingem o povo. O político não pode ser uma pessoa covarde e medrosa, ele precisa ser ousado. Neemias é um grande exemplo. Ele ousou fazer perguntas, ele se viu como resposta de Deus para resolver os problemas do seu povo. Ele agiu com prudência e discernimento. Ele mobilizou o povo para engajar-se no trabalho com grande tato. Ele enfrentou os inimigos com prudência. Quinto lugar, ele precisa ter visão. O político precisa ser um homem de visão. Ele precisa enxergar por sobre os ombros dos gigantes. Ele vê o que ninguém está vendo. Ele tem a visão do passado, do presente e também do futuro. Ele antecipa as soluções. Exemplo, José do Egito, que teve a visão dos tempos de fome que viria sobre o Egito. Provérbios 11, 14 diz: não havendo sábia direção, cai o povo. Esther esteve disposta a morrer pela causa do seu povo. Será que os nossos políticos atuais têm tido essa disposição? Sexto lugar, ele precisa ter tino administrativo. Há políticos que são talhados para o executivo e outros para o legislativo. Colocar uma pessoa que não tem capacidade gerencial para governar é um desastre. Exemplo, Neemias, ele revelou capacidade de mobilizar pessoas, resolver problemas, encorajar e colocar as pessoas certas nos lugares certos para alcançar os melhores resultados. Sétimo lugar, ele precisa ter capacidade de contornar problemas aparentemente insolúveis. O líder é alguém que vislumbra saídas para problemas aparentemente indissolúveis.
Exemplo, Davi, ele viu a vitória sobre Golias quando todos só olhavam para a derrota. Ele ajuntou 600 homens amargurados de espírito e fez deles um pelotão de guerreiros. Ele reanima-se no meio do caos e busca força para reverter situações perdidas. 1 Samuel 30:6 diz: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. 8º lugar, ele precisa não temer denúncia ou denunciar os poderosos. Samuel denunciou os pecados de Saul. Natã não se intimidou diante do pecado de Davi e o confrontou. João Batista denunciou Herodes, é claro, morreu, mas cumpriu o seu papel sem ter medo de morrer. Então, não se deve entrar na vida pública caso assim hajam. No início eu citei AGI dizendo que o cristão que vota sendo fiel à palavra confia seu governo a Deus. Votar sendo fiel à palavra de Deus é a solução para transformarmos esse sistema do mal que tem influenciado e governado o nosso mundo. Como votar então, pastor? Escolhendo candidatos pela sua vocação, pelo seu preparo, pelo seu caráter, seu compromisso com o povo e propostas e, acima de tudo, que temam a Deus. A igreja, que é composta de cidadãos do reino de Deus, através dos seus membros, devem votar. Nunca devemos anular, cancelar, deixarmos de participar deste pleito. Devemos acompanhar e cobrar dos nossos representantes posturas dignas, sobretudo nos assuntos de ordem moral e social. Devemos orar intercedendo a Deus pelos que foram eleitos para que eles se deixem ser guiados por Deus. Oremos antes de votar e depois de eleitos, para que o Senhor continue a governar sobre nós. Afinal de contas, Deus é soberano sobre tudo. Que Deus nos abençoe, nos dando a sabedoria e discernimento necessário para qual candidato vamos dar o nosso voto nas próximas eleições. Amém.